Vamos ouvir a irmã Márcia. Eita glória! Um dia em que Deus, Ele não é que Ele queira que aconteça, né, algo de ruim. Ele apenas deixa na permissiva. Aí um dia acontece algo com a irmã Márcia e ela terminou não acreditando que estaria hoje aqui. Irmã Márcia, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vinda. Fala um pouquinho aí do que Deus tem feito e falar daí, do que o homem achou que não aconteceria, de Mateus estar aqui hoje aí. Eu tenho grandes coisas assim para falar, assim, do que Deus fez na minha vida. Foram grandes coisas, grandes livramentos, muitas bênçãos. Passei por muita luta, muita prova, porque na realidade, se o crente não passa por prova, ele não tem como chegar lá na frente e ajudar outras pessoas que está passando, né? E assim, foi no meio do deserto que eu aprendi a poder hoje ajudar outras pessoas que estão precisando, porque o deserto sempre vai existir na vida do crente, né? Enquanto nós estamos ali buscando, vira e mexe, nós estamos entrando no deserto para poder aprender. É ali que nos ensina a ser forte. É no deserto que nós somos fortes, que nós aprendemos a ser fortes, né? Então, grandes coisas Deus fez na minha vida. Assim que eu me casei, como meu esposo falou, o meu sonho era de ser mãe desde pequena, né? Eu sempre brincava com boneca e eu sempre sonhava que um dia eu ia ser mãe, ia ter os meus filhos para poder cuidar, né? Só que quando eu me casei, eu descobri que eu não podia ter filhos. Eu tinha endometriose e não podia ter filhos, né? E comecei a fazer tratamentos. Eu fiz tratamento durante 10 anos. Meu esposo dizia, eu queria um filho, e eu sempre tentando e pedindo a Deus. Mas só que muitas vezes se torna uma oração repetida. Quando você torna a pedir a Deus sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí Deus começa a te ensinar que Deus já sabe o que você quer. Então comece a mudar a sua oração. Faça da sua oração diferente. Então foi quando eu aprendi que nós devemos agradecer. Antes da gente ver a coisa acontecer, a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque a fé, ela vem por aí. A fé vem de você acreditar naquilo que você não vê. Mas você está acreditando e você está vendo. Mas não aconteceu. Mas para você estar ali. Então, nós aprendemos durante o processo que nós passamos, né? Orando para poder que Deus nos abençoasse com o filho. Nós começamos a agradecer. E eu sempre agradecia pela vida do Isaac. Eu já botei o nome que era Isaac, era o filho da promessa. E eu sempre agradecia. Às vezes na igreja as pessoas nem entendiam quando a gente estava ali agradecendo. Que a gente estava agradecendo pela vida do Isaac, dizendo a Deus muito obrigado pela vida do Isaac. E a gente começava a dizer, né, o que a gente queria que o Isaac fosse na vida, né? E começamos também do dízimo que a gente dava, do dízimo a gente tirava 10% para o dízimo de Isaac. E muitos não entendiam, como é que eles não têm? Quem é esse Isaac? Que dizima e a igreja não sabe quem é, né? E ele está dizimando, todo mês o dízimo dele está aqui. E aí eu sempre dizia que Isaac ia ser um homem de Deus, que Isaac ia ser um profeta, e agradecia já pelos irmãos de Isaac. E a cada um eu dizia que eu queria o levita, que Deus abençoasse o meu levita, que Deus abençoasse o meu pastor, e o meu profeta que ia para as nações, que ele ia viajar, as nações, que ele ia levar a palavra do Senhor. E assim, hoje eu vejo que futuramente, daqui uns dias, eu vou ver o meu filho, Isaac, viajando para longe, e aonde ele estiver, ele vai falar da palavra do Senhor. Ele tem sonhos. Ele sempre diz, mãe, assim que eu mudar de vida, que eu tiver uma condições melhor, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma igreja para a senhora e pai tomar conta. Eles, desde pequenininho, mãe, eu vou dar uma igreja para vocês tomarem conta. Que essa é a minha oferta que eu vou dar ao Senhor. Então, eu acho isso muito lindo. E não só isso, é a fé que cada um deles tem. Se eu for contar um testemunho, se eu poder contar um testemunho aqui sobre o Isaac. Olha, quando o meu esposo ele surtou,
Ele passou um tempo na casa da mãe, porque ele, na minha casa ele não podia ficar, porque quando ele ficava, ele fugia às madrugadas. Ele acordava, quando a gente procurava de madrugada, ele não estava mais. Que simplesmente a mente dele apagava, ele saía e começava a perambular pelas ruas. Ele mendigava nas ruas, ele dormia nas praças, ele dormia nas rodoviárias, ele ia lá para o Hospital João Alves pedir comida, quando o pessoal estava dando sopão ali, e ele não lembrava que tinha família nem que tinha ninguém. Ele passou 3 dias, nós procurando ele, e todos, eu tenho que falar uma coisa aqui. Às vezes a pessoa está entrando numa depressão e nós não conhecemos. Às vezes você olha para a pessoa, vê ela sorrindo, vê ela alegre, mas você não sabe o coração dela. O coração está triste por dentro. E nós não sabemos como identificar aquela depressão que está ali. E foi isso que aconteceu com ele. Ele estava entrando numa depressão e eu não percebi, nem eu nem meus filhos. Às vezes ele tinha umas dores de cabeça e a gente não entendia. Às vezes achava até que era manha. Dor de cabeça é essa que nunca passa, né? Quando foi que ele entrou que ele surtou, que ele saiu de casa, ele foi para a casa da mãe dele. E da casa da mãe dele saiu para vir para minha casa. E ele não chegou na minha casa. No meu coração Deus falava, ele surtou. Eu senti na hora. Aí as pessoas chegavam para mim e diziam que nada, ele está por aí na casa de alguma mulher. Não pense isso não, ele chega já. Eu disse, não, ele surtou. Ele surtou, ele está por aí surtado. Que nada, ele está por aí na casa de alguém. E aí foi quando eu comecei a botar nas rádios e tudo e procurar ele. Aí nós encontramos, ele ficou na casa da mãe dele, tudo bem, porque lá não tinha como ele fugir, era tudo trancado. Foi quando ele deu uma melhora, o Isaac estava com ele. Ele pegou o Isaac e foi jogar. Foi para o Sergipe jogar com o Isaac. Quando o Isaac entrou no campo, Isaac deu um cansaço. Aí Isaac avisou que estava cansando, o treinador tirou ele e o Ivânio veio embora com ele para a casa da mãe dele. Quando chegou lá, o Ivânio tomou o remédio controlado, foi dormir e o Isaac passou a noite todinha com falta de ar, ele vomitava e tudo. E a minha sogra dizia, espera um pouquinho, que sua mãe vem já, e ela orando nele, né? Deixa amanhecer o dia, que a sua mãe vem para lhe levar no hospital. Aí ele dizia, voinha, chama a SAMU que eu não estou aguentando mais. Ela orando, ela dizia, espere mais um pouquinho. Quando foi umas 5 horas da manhã, o telefone tocou. Aí ela me disse, olha, vem aqui, o Isaac não está bem. Então eu saí, mas assim, ó, coisa de Deus, como Deus faz. Quando eu saí com ele na esquina, o lotação não passa, é longe onde eu pego lotação, o lotação passou na esquina da minha casa. Aí eu dei com a mão, ele parou, aí eu disse, nunca vi lotação passar por aqui. Ele disse, por incrível, eu ia pegar uma moça, mas ela desistiu. Ela ligou e desistiu. Você vê como o trabalhar de Deus, né? Aí eu peguei o lotação. Quando eu cheguei no ponto do bugio, o outro lotação já estava saindo, porque geralmente ele sai dali quando está cheio, né? Ele disse, não, eu já vou lá no bugio, eu encho e volto. Aí eu peguei direto. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, o meu filho estava de um jeito que eu olhei para o meu filho, porque 15 dias antes do Ivânio surtar, o meu irmão tinha falecido. E aí o Ivânio achou que eu ia entrar em depressão. E aí talvez, através disso que ele já não estava bem, ele com medo, ele acabou entrando na depressão, né? Aí quando eu olhei para o Isaac, eu disse, meu Deus, ele está do mesmo jeito que eu vi meu irmão morrendo. Não acredito, meu Deus, nisso. Aí peguei Isaac, Ivânio já tinha chamado o Uber. A gente entramos no Uber, eu fui. Quando eu cheguei no hospital Santa Isabel, por incrível que pareça, Dominício, não tinha uma criança lá na recepção. Então eu cheguei da entrada, aí eu disse, moça, se puder chamar ele rápido, que ele não está bem, ele está cansando muito. Então na hora ela chegou e disse bem assim, pode entrar. E ele entrou. Quando a moça disse, ô mãe, por que a senhora demorou tanto tempo para trazer essa criança? Eu disse, eu não estava com ele estava com o pai, eu fiquei sabendo agora de manhã. Aí ela disse, olha, vamos direto para a sala da médica. Quando eu cheguei, que a médica olhou ele, tirou a saturação dele e tudo, ela disse, mãe, 6 minutos seu filho entrar em óbito. Creiam, a saturação de Isaac estava em 64. 64. Já era para estar entubado, né? Aí ela chegou e os médicos tudo em cima dele, mas
nenhum momento meu filho desfaleceu. Ele o tempo todo conversando comigo. E aí elas deram o aerosol e fizeram uma coisa e fizeram outra, e botaram no oxigênio, no balão, só que o pulmão dele trancou, porque ele passou a noite toda forçando o pulmão fechou. Com tudo que o pulmão dele fechou, o que eles fizeram no hospital, o pulmão de Isaac não abria. A médica chegou para mim e disse: mãe, estou mudando Isaac de sala, porque o pulmão de Isaac não abre. Aí eu, tá certo, mas eu não sabia que Isaac estava indo para a ala vermelha. Aí quando a gente entra na sala, que eu vi ela encher ele de aparelhos, ele olha para mim e diz: mãe, eu estou na ala vermelha. Eu disse: é nada, meu filho. Ele disse: é, mãe. Aí eu vi a ala toda vermelha. Aí ele disse: mãe, eu estou correndo risco de vida. Eu disse: não tá não, meu filho. Ele disse: tô, mãe. E toda hora os médicos vinham, olhavam ele, tudo. Aí quando chegou uma hora, a médica disse: mãe, o pulmão de Isaac não abre não. Já fizemos de tudo, já demos tudo que nós podíamos fazer e o pulmão dele está trancado. Se nós tirarmos o oxigênio, a saturação dele cai mais. Então a gente não sabe mais o que faz. Aí quer dizer, eles iam dopar meu filho e iam entubar meu filho. E aí quando ela saiu para voltar, que foi conversar com os outros médicos, eu olhei para Isaac e eu disse: Isaac, olha, mamãe vai dizer uma coisa a você. Deus me deu. Se Deus levar, amém. Foi Ele que me deu. Então você não é meu, você está emprestado, você é dele. E vou dizer outra coisa a você, meu filho. Ore agora ao Senhor e agradeça. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. O Isaac começou a orar ali naquele momento. Quando ele orou, demorou um pouco que a médica chegou. A médica chorou porque quando ela olhou, ela disse: mãe, os pulmões de Isaac abriu, para a honra e glória do Senhor. Os pulmões do meu filho abriu. Meu filho ficou 3 dias internado, mas Deus operou naquela hora, para você ver como é a fé da criança. Isso é fé, sabe? Quando a gente acredita que Deus vai fazer. Aí eu saí naquela hora que estava a minha família lá no portão tudo esperando, que não podia entrar, né? Aí eu disse: Regiane, ele já vai sair da ala vermelha, ele vai para outra sala. Quando Isaac saiu da sala, chegou um pai com um filho na mesma situação de Isaac. E o menino já tinha dado 2 paradas cardíacas. O menino estava esfalecido nos braços do pai. Foi o meu filho saindo e ele entrando naquela sala no maior desespero. Eu não sei o que aconteceu, porque dali ele ficou internado, né? Os 3 dias. Depois Isaac precisou fazer tratamento, porque a médica disse que Isaac estava com problema de asma. Então, tudo que ele fazia, ele cansava. Mas só que Deus curou ele por completo. Deus curou meu filho por completo. Meu filho é atleta. Que meu filho, a médica disse que ele não podia. Não podia por causa da falta de ar dele. Porque quanto mais ele se esforçava, ele podia ter falta de ar. E o Isaac é atleta para a honra e glória do Senhor. Deus operou na vida dele. Então foi aí, através da vida de Isaac, que eu cheguei ao ponto de 2000 e isso tudo aconteceu na minha vida de 2019, que foi o problema do Ivânio, o falecimento do meu irmão e o meu problema que eu tive. Então, em 2020 eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão porque quando a pandemia chegou, que eu vi aquela falta de ar, aquelas coisas tudo, eu fiquei com medo do Isaac pegar a Covid. E eu fiquei com medo de Isaac ter que passar por tudo que ele passou. Então, eu coloquei na minha cabeça, e quando foi de repente, quem andava nos hospitais, que nem louco era eu. Virava e mexia, e Ivânio não queria, chamava o Uber, e o Uber me levava no hospital. E o médico dizia, eu estou com falta de ar. E o médico dizia, você não está com falta de ar. Eu, doutor, eu estou com falta de ar, eu estou sentindo falta de ar, meu coração. Você não tem nada, você não tem nada. Foi quando eu cheguei na igreja, e Deus usou uma irmã e ela disse que eu estava com um espírito de depressão, e ela repreendeu, e esse espírito saiu da minha vida. Foi aí quando eu entrei num problema que eu descobri um nódulo nos meus seios, e esse nódulo, quando eu descobri que eu comecei a fazer os exames, primeiro eu escondi de todo mundo, né? Porque eu perguntava a Deus, por que eu? Mas não é porque eu. É porque a gente tem que passar por um processo na vida para saber que Deus é Deus. Deus precisa trabalhar na sua vida de uma forma diferente, porque às vezes Ele quer lhe levar em um nível maior e você tem que
ter intimidade, você tem que ter o conhecimento com Deus. Você tem que se aprofundar cada dia mais com Deus. Então eu não entendia e eu perguntava a Deus, por que aquilo comigo? Então, como o Ivânio continuava na casa da mãe dele, eu esperava meus filhos dormir às madrugadas, então eu acordava e eu conversava com Deus. Eu nem dormia, eu não dormia. E eu dizia a Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, que processo é esse na minha vida? Desde 2019 que eu não tenho paz, que eu estou vivendo uma vida, sabe? Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é uma coisa, é outra. E aí Deus dizia assim, naquela madrugada eu ouvi aquela voz dizer assim, filha, não é para a morte, é para a sua edificação. Estou eu contigo. Passei a prova, mas passei junto com o Senhor. E foi o momento que eu descobri a minha intimidade com Deus. Porque as madrugadas, quando a gente desce para buscar Deus, é uma coisa suprema, é algo assim que nos envolve quando nós estamos no nosso quarto, só eu e Deus, aquela intimidade. Então Deus, ele fala, Ele nos ensina coisas, nós aprendemos. E foi aí quando eu cheguei a fazer os meus exames, que eu falei para meu esposo, se está acontecendo isso. Ele falou bem assim, você confia no Deus que você serve? Já viu quantos milagres Ele fez? Eu disse, eu confio. Então, quando eu fui fazer o meu exame, eu vi pessoas fazerem exame e quando dava que estava com nódulo, saía chorando. Mulheres saem chorando porque ninguém quer passar por isso. E eu saí dali, quando o médico começou a fazer o meu exame, ele dizia bem assim. Primeiro ele falou assim, não, você está com cistos, não é nada. Aí quando ele chegou no caroço que estava ali no meu peito, aí ele falou bem assim... Ele disse, se eu fosse você, não voltava mais para o médico da família. Porque quem passou o exame foi o médico da família. Eu não voltava mais, eu já ia direto para o mastologista. É a coisa que está um pouquinho séria. Aí foi quando eu falei para o Ivânio, eu disse, Ivânio, quando eu saí da sala, o médico disse que não era para eu levar mais para o médico da família. Já é para eu ir direto para o mastologista, porque a coisa aqui não está de brincadeira. Aí ele disse, confia no Deus que você serve? Eu disse, confio. Então vamos passar junto. O que tiver que passar, nós vamos passar junto. Então eu fui, eu procurei, levei o meu exame para o médico da família, assim mesmo eu insisti, levei, né, para ele. Quando ele olhou, ele disse, isso aqui está me preocupando, esse caroço está me preocupando. Vou passar você direto no mastologista. Aí ele passou. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Aquela que precisa do SUS para poder se tratar, meu irmão, se não for Deus, ela morre na fila do SUS. Porque eu cheguei na fila, me passaram um papel dizendo que eu precisava urgentemente ser atendida. Era urgentemente, porque não tinha como esperar, porque ele avança, é rápido. Aí a moça que estava na recepção, que parece que ela não tem filho, não tem ninguém, ela me tratou super mal, ainda olhou assim para mim, ainda anotou no papel, que eu tirei aqui as fotos. Ela anotou assim no papel, vai para a fila para fazer a mamografia, porque todo mundo aqui é grave. Você não vai passar na frente porque você conhece alguém que lhe... Mãe, eu passei para você aí. Para alguém que me ajudou. Eu digo, então, tá certo. Mas eu saí dali chorando, eu disse, Deus, eu não mereço isso, Deus. Eu não mereço isso. Mas realmente eu vi muitas mulheres ali na fila e é triste. É por isso que eu tenho buscado. Isso aqui foi que mandaram eu ir lá para o CASE, encaminhamento mastologista com urgência, porque o caso estava muito sério. Não, esse aqui não, eu vou mostrar o outro. Vai, isso aí. E que o caso estava muito sério e eu precisava urgentemente, mas eu não encontrei apoio no SUS, nem para elas chegarem assim, de dar uma palavra de conforto. Muitas não dão, que parece que não tem nem família. São grossas. Parece que sai de casa mal-humorada, não conhece a Jesus, não sabe ser humana, sabe? Chegar ao próximo e dar uma palavra de conforto para levantar aquela vida. Porque quando a gente se sabe que está numa
uma doença dessa, é difícil para se passar. Muitas entram em depressão, muitas até tiram a sua vida antes de saber o diagnóstico que já foi curada, porque não aguenta. É muito forte isso. Então, aí eu disse bem assim, cheguei na casa da minha mãe, meu irmão disse, não, vai, procure o SUS. Eu disse, eu já procurei, não achei apoio lá. Eles só me deram uma patada e mandaram eu ir para a fila do SUS, para voltar para trás. Aí o que aconteceu? A minha família, Deus abençoe a minha família, porque foram bênçãos na minha vida, se reuniu junto com meus cunhados e tudo, e pagaram os meus exames e tudo. Mas antes disso, de eu fazer os meus outros exames, eu estava na igreja, era uma consagração de manhã, e eu fui no dia de quinta-feira. Quando eu cheguei na consagração, eu já não sabia mais o que dizer a Deus. A única coisa que eu falava para Ele era, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel na minha vida. E se o Senhor não fizer, mas o Senhor vai preparar quem cuide dos meus. O Senhor não vai deixar os meus à toa. Vai preparar pessoas que vai cuidar e que vai amar do jeito que eu amo meus filhos e o meu marido e toda a minha família. Mas você creia que Deus usou uma pessoa lá do altar, que ela veio, pegou no meu braço, me arrastou até o altar e disse, hoje eu estou te curando, hoje eu estou arrancando tudo, eu estou lhe limpando, para a honra e glória do Senhor. Ele fez o que o médico dos médicos, ele é o médico dos médicos, o que o médico não pode fazer. Se você tem uma doença, você está passando por uma dificuldade nesta hora, somente escute. Existe o médico dos médicos, o Deus do impossível, aquele que faz por mim, por você. Ele derruba o gigante, mas lhe dá a vitória quando você crê. Nessa noite, simplesmente creia e tenha fé, por mais que seja difícil. Eu não sei qual é o seu problema, aquilo que você está passando, mas nesse momento, somente entregue na mão de Deus, porque Ele vai fazer. Grandes coisas Ele fez na minha vida e Ele faz na sua. Eu sou movida pela fé. Eu creio naquilo que eu não vejo, mas eu creio que Deus está fazendo. Assim como Ele operou na minha, Ele opera na sua.